Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Este podcast é realizado pro bono por mim, mas tem custos para o coletivo que o faz, técnicos e de investigação. Precisamos de uma esfera pública que não seja dependente do Estado ou das empresas. Se quiser apoiar ou doar um valor, pode encontrar todas as informações em tempocontraotempo.wordpress.com. Em A História Feita pelo Povo, trago a votação clandestina feita na barba dos nazis na Grécia, durante a Segunda Guerra Mundial. Na Cultura é o Comum, trago um escritor siciliano, Andrea Camilleri. E na Arte da Conversa, uma entrevista contra todas as mediocridades e superficialidades do senso comum na ciência política, com um dos mais interessantes cientistas políticos da atualidade, que pensa de forma crítica o que é isto da política, da democracia, dos partidos e das ideologias, Luís Filipe Miguel. A história é feita pelo povo. Rúbrica da história dos de baixo, de Portugal, da Europa e do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, guerra em que morreram nos campos de batalha a lutar contra o nazismo e a lutar pela Revolução, parte desse campo de batalha, porque no campo de batalha antinazi havia os setores pró-capitalistas e anticapitalistas. A resistência grega é uma das principais resistências, a par com a resistência jugoslava. E toda a zona dos Balcãs, primeiro contra a ocupação italiana, que é derrotada, e depois contra a ocupação nazi, e mais tarde contra a ocupação britânica também. Mas a história que eu vos queria trazer hoje, importantíssima, é que a resistência armada grega organizou uma votação clandestina que recolheu sob as barbas do exército nazi, porta a porta, de forma clandestina, 2 milhões de votos. E elegeu assim o seu governo, que estava exilado entre as montanhas e o exílio fora do país. Em 1945 os gregos estavam armados, era o país onde a resistência estava mais disseminada, a par justamente da Jugoslávia de Tito. Havia um governo nas montanhas eleito, como referi, e os partisãs, nome da resistência, eram 100 mil e nas redes de apoio 200 mil. Mais sobre a resistência antinazi pode ser lida no meu livro, Breve História da Europa, e em particular sobre este tema, The People's History of the Second World War, infelizmente não está traduzida para português, que é de Gluckstein, um livro que eu verdadeiramente aconselho. A cultura é o comum. Livros, teatro, música, pintura, sejamos tudo, ó produtores. O escritor Andrea Camilleri, dramaturgo, começou a escrever policiais relativamente tarde. Os seus policiais têm o comissário Montalbano, em homenagem a Vázquez Montalbán, escritor de policiais catalão. E entre os seus livros está A Intermitência. A Intermitência, na verdade, é um thriller financeiro, onde a figura de um cínico profissional, Mauro de Blasi, que é diretor-geral de uma grande empresa, é, na aparência, imune à sua consciência, uma espécie de sociopata. Em que faz, Andrea Camilleri escreve este divertidíssimo livro sobre a figura
do gestor. André Camilleri deixou-nos há poucos anos e numa entrevista que eu vi num documentário na RTP2, ele dizia com imenso humor, os melhores escritores, ele dizia, bom, os escritores onde se produz vinho são bons, os da cerveja também são muito bons, mas os melhores são onde se bebe vodka. A arte do encontro contra o distanciamento social. Os nossos convidados aqui para uma conversa no tempo contra o tempo. Olá a todos, bem-vindos à Arte da Conversa no Tempo contra o Tempo, uma rúbrica onde nós tentamos ouvir com tempo vozes da sabedoria, do conhecimento e a possibilidade de aprender. Hoje tenho justamente uma dessas vozes comigo, o professor Luís Filipe Miguel, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, estou a dizer bem, autor de vários livros, entre eles Marxismo e Política, Modos de Usar, editado pela Boitempo, e o professor Luís Filipe Miguel, além de ser um pensador e um cientista político, dedica uma boa parte do seu tempo a divulgar o pensamento científico através de artigos, enfim, nas redes sociais e noutras plataformas que permitem, digamos assim, uma popularização deste saber. Professor, muito obrigada, bem-vindo. É um gosto recebê-lo aqui. Obrigado, Raquel, eu que agradeço a oportunidade. Professor, eu não posso deixar de começar por esta pergunta: o que é política? Essa é uma pergunta de fato complicada, né? Eu acho que não existe uma resposta simples, porque por um lado a gente pode pensar como um certo discurso militante que tudo é política, né? Que toda a nossa vida social a gente está interagindo politicamente com as outras pessoas. Mas se a gente fala que tudo é política, a gente não consegue recortar o espaço que, de fato, é o espaço que é aceito socialmente como sendo a política, né? Então, eu gosto de dizer que a política se refere às maneiras pelas quais o poder na sociedade ele é distribuído e exercido. Os objetos sobre os quais esse poder se exerce e aquilo que a sociedade vê como sendo os motivos efetivos, reais, para a disputa de poder. Então, a política não é algo fixo. A gente vai vendo na sociedade movimentos de politização e despolitização de diferentes espaços sociais. Né? O Se que a é que gente isso quer pensar, dizer? O que é que isso quer dizer para os nossos ouvintes? O que é que são movimentos de politização e de despolitização? eu acho que um exemplo que fica claro é a questão ambiental, por exemplo. A gente vê uma batalha entre agentes que querem politizar a questão ambiental, ou seja, entender que a sociedade tem que tomar coletivamente decisões sobre isso, e setores que querem despolitizar e fazer com que sejam questões exclusivamente privadas e que os agentes agem sem ter que prestar contas públicas em relação, por exemplo, ao uso de combustíveis fósseis, ao aquecimento global, etc. Ou para pegar outro exemplo, o espaço doméstico. O grande esforço do movimento feminista ao longo de sua história, um dos grandes esforços, foi politizar as relações domésticas, mostrando que ali também ocorriam violências em relação às quais nós, como sociedade, tínhamos que nos posicionar coletivamente. Então, se a gente pensar qual é a esfera da política, os agentes na sociedade lutam para colocar ou retirar espaços sociais dessa esfera da política. É algo que está sempre em conflito, está sempre em disputa. Luís Filipe, parte fundamental desse exercício do poder é feito através de partidos políticos, essas partes da sociedade, mas não só.
mas há uma grande confusão em torno do que é isto um partido político, porque, por exemplo, nós consideramos aqui no nosso livro da Breve História de Portugal que a Igreja Católica é um partido em Portugal, embora a Igreja Católica não seja um partido legalizado como tal. À luz do seu pensamento e do que conhece do pensamento político, o que é isto dos partidos políticos hoje em dia e quais são as outras formas também de exercer a política que não passam pelos partidos políticos, ou seja, de disputar o poder, evidentemente. Porque quando a gente fala em partido político, o que vem à mente, em primeiro lugar, são organizações formalmente colocadas em disputas pelo poder, que se apresentam ostensivamente dessa maneira. Mas é claro, por exemplo, no caso brasileiro, certo? Puxando então para um outro exemplo. Nós temos dezenas de partidos políticos no Brasil. Mais de 20 têm cadeira no Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar, por outro lado, partido político como sendo um projeto de organização da sociedade a partir de determinados valores e em proteção de determinados interesses, a gente vai ver que muitos desses partidos não são exatamente partidos. São simplesmente legendas para disputar eleições e conseguir cargos. Mas não existe um projeto de sociedade que se refere a outro sentido de partido como algo, vamos dizer assim, mais profundo, quer dizer, o enfrentamento de visões diferentes, de respostas diferentes para a pergunta em que mundo social nós queremos viver. Nesse segundo sentido, a gente pode pensar que organizações que não são legendas partidárias de acordo com a lei, elas funcionam como partidos porque elas organizam esses interesses. O Gramsci, né, na primeira metade do século passado, já dizia que muitas vezes a imprensa é o grande partido da burguesia. E a burguesia não precisa necessariamente estar organizada numa legenda específica, porque os seus interesses, né, atravessam a sociedade de outras maneiras, mas que a imprensa funciona como sendo aquela que organiza, que orienta a consecução do seu projeto político. Então, a gente pode pensar, em muitos países nós temos, você falou a igreja, mas nós podemos pensar nas forças armadas que funcionam como um partido fardado, né, pressionando e exercendo poder em favor de seus interesses corporativos e dos interesses sociais que eles englobam também. O fato é que, por mais que, por vezes, a competição eleitoral ela tenda, e isso parece que é um fenômeno muito disseminado pelo mundo todo hoje, tenda a ter poucas opções realmente expressivas, né? Um certo rebaixamento dos discursos programáticos, um rebaixamento do âmbito do debate político, mas nesse outro sentido de organizações que dão corpo a interesses sociais e querem curvar a sociedade, a realização desses interesses, os partidos estão aí de diferentes formas. Hoje, a gente pode dizer, inclusive, que as grandes empresas de tecnologia formam seu próprio partido, agindo de uma maneira muito, cada vez mais ostensiva, por sinal, como a gente vê pelo caso dos Estados Unidos, mas em defesa de uma ordem específica que as beneficia, mesmo com custos para os outros grupos que podem ser muito, muito elevados. Luís Filipe tocou num assunto que é as redes sociais, sobre o qual tem pensado muito, e na verdade eu queria fazer-lhe esta pergunta: o que é que são estas redes sociais?
Eu gosto de fazer muito esta brincadeira no capitalismo, o processo de alienação e fetichização, ou seja, coisificação da vida humana, leva frequentemente a dar nomes que no capitalismo a gente pode fazer uma brincadeira quase inverter. Se é rede social é porque é rede antissocial. Se o prédio se chama jardim é porque não tem nem uma árvore verde. E se o jogo no telemóvel se chama jogo é porque as crianças deixaram de brincar e passaram a estar treinadas para o mercado de trabalho automatizado. Ou seja, mas antes de eu ir a esta questão, que é uma questão fulcral nos seus escritos nos últimos tempos, eu não quero deixar esta questão dos partidos sem lhe fazer uma pergunta particularmente dolorosa para todos aqueles onde eu me incluo na esquerda que têm visto, têm vindo a verificar uma crise da representação dos partidos dos trabalhadores. O que é que aconteceu aos partidos dos trabalhadores, aos interesses dos trabalhadores, a este outro modo de ver a sociedade que não seja através do lucro? Como é que nós chegámos a esta crise tão profunda? Olha, realmente eu acho que é uma das grandes questões que se colocam hoje. Quer dizer, a gente tem visto, se fala muito, né, de uma polarização política, né? Isso vem na literatura de ciência política de vários países, dos Estados Unidos, aqui do Brasil também. Mas essa polarização política é absolutamente assimétrica. A gente vê uma direita e uma burguesia afirmando o seu programa de uma maneira cada vez mais firme, né? Buscando seu programa máximo, ou seja, realizar sem nenhum tipo de concessão a ordem social que eles desejam, e, por outro lado, uma esquerda bastante incapaz de mobilização e apostando num discurso de moderação permanente, de apaziguamento, incapaz de afirmar os interesses de classe, sobretudo, que seriam de sua base social. Eu acredito que isso se deve a um conjunto de fatores. Eu acho que, a partir do final do século passado, a gente teve uma reorganização da ordem mundial com a falência do sistema de socialismo autoritário, que era um sistema com todos os problemas que tinha, mas que mostrava a possibilidade, a viabilidade de uma alternativa ao capitalismo, que forçava os países capitalistas a fazerem concessões, exatamente porque havia essa alternativa colocada. Ao mesmo tempo, a gente tem o avanço da chamada globalização, que na verdade significou um aumento das vantagens da classe burguesa em relação aos trabalhadores, com a maior mobilidade dos capitais, permitindo, portanto, uma transferência dos capitais para onde existia menos resistência, e o triunfo ideológico de um discurso altamente individualista, a ideia da meritocracia, ou seja, de uma sociedade feita pela competição permanente das pessoas umas contra as outras, e esse conjunto de fatores, as mudanças no mundo do trabalho também, que são muito significativas, tanto a automação aumenta, então, a dispensabilidade da mão de obra, portanto, retira recursos de luta dos trabalhadores, quanto esse novo capitalismo de aplicativos, em que o trabalhador ele fica numa posição ambígua, porque ele é cada vez mais levado a se ver como um agente autônomo e não alguém que está submetido à exploração de um patrão. Mas, Luís E Filipe, se eu posso fazer aqui um bocadinho de contraditório, eu justamente nos meus livros tenho argumentado, não quer dizer que eu esteja certa, e portanto estou só a introduzir aqui como forma de contraditório que o trabalho precário, individualizado, é o padrão da história do capitalismo e, no entanto, o movimento operário criou grandes partidos na viragem do século XIX para o século XX. O movimento operário em Portugal tinha mais de 350 jornais na viragem do século XIX para o século XX. Esse por um lado. Por outro, nós vemos que a reestruturação produtiva com a aceitação do trabalho precário se dá na Europa a partir da derrota dos mineiros e antes da queda do Muro de Berlim, ou seja, as grandes estruturas sindicais e políticas, entre elas os próprios partidos comunistas e as dirigidas pelos próprios partidos comunistas na parte ocidental da Europa, aceitaram esse modelo de reestruturação produtiva antes ainda da queda do muro.
Nós não estamos um bocadinho a desculpabilizar o pensamento político de ruptura, de combate socialista neste quadro? Veja, eu não tenho dúvida de que essa reestruturação ela vem de longo tempo e ela foi inclusive pensada politicamente, certo? Quer dizer, a partir dos anos 60 do século passado, sobretudo, existe um esforço deliberado para quebrar as grandes plantas industriais, que eram centros de resistência operária, através do processo de terceirização, de fragmentação, de exportação do trabalho fabril, de maneira a desorganizar os trabalhadores. E daí a gente vai ter esse passo. Mas eu creio que hoje, Raquel, existe uma diferença, né? Que em relação a outras formas de trabalho precário, hoje existe, e era esse o último ponto que eu iria acrescentar, existe um discurso ideológico extremamente poderoso que faz com que o trabalhador precarizado ele seja levado a ver a si mesmo como um capitalista em formação, como alguém que pode vencer dentro desse sistema pelo seu próprio esforço, e isso vai destruindo a possibilidade da formação da solidariedade de classe. E os partidos da esquerda, eu cito a partir do exemplo do Partido dos Trabalhadores no Brasil, em que isso foi muito claro, mas não é o único caso, uma vez que estão motivados, sobretudo, pela disputa eleitoral de curto prazo, acham muitas vezes mais fácil aderir a esse discurso, batizando, colocando uma lantejola aqui, outra ali, do que fazer um enfrentamento ideológico que é de longo prazo e que não vai render a vitória eleitoral daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Então, o que a gente tem hoje é uma classe trabalhadora em grande medida precarizada, despida de direitos, muitas vezes, que haviam sido conquistados ao longo de lutas passadas, mas que é levada a ver a si mesma como se identificando com os proprietários. A gente teve aqui no Brasil, quando começou o novo governo Lula, o Ministério do Trabalho, que o ministro é um sindicalista histórico, Luiz Marinho, ele buscou produzir uma legislação para dar um mínimo de amparo trabalhista aos trabalhadores de aplicativos, né, entregadores de comida, motoristas de Uber, esse pessoal. E uma parcela importante dessas categorias se colocou contra a legislação que iria proteger a eles próprios, exatamente porque eles não queriam ser jogados na vala comum dos trabalhadores. Então, isso é algo que, é claro, não é algo que é permanente. Hoje a gente já vê, poucos anos depois, mudanças, né? A paralisação de entregadores de, de alimentos para garantir um mínimo de direitos, agora, recentemente, em várias cidades do Brasil. Mas existe isso, quer dizer, existe uma precarização que não é simplesmente um desdobramento, né, de avanços tecnológicos, automação, informática, é também um projeto de redução da capacidade de resistência da classe trabalhadora, né, existem vários estudos que mostram isso, e existe esse triunfo ideológico, e esse triunfo ideológico, em parte, foi possível porque, em grande medida, os maiores partidos da esquerda eles desistiram do embate ideológico. Acho Pois, que essa é uma questão que deve ser colocada na. é uma questão absolutamente
central. E ainda dentro dessa questão, antes de ir às redes sociais e sobre essa desistência do debate ideológico, do embate ideológico, eu também queria perguntar-te a propósito da polarização. É um discurso que se generalizou em grande parte dos países, de que nós estamos a viver um período de extremismos. Fala-se também no conceito de populismo, particularmente nos países da Europa que eu tenho acompanhado mais. Este conceito é utilizado para defender o extremo centro, que nunca se trata a si próprio como extremo centro, mas como moderação, embora sejam os causadores de toda a austeridade, guerras, barbárie, desagregação social e do Estado Social que nós temos visto. E recentemente aconteceu uma coisa bastante importante, creio eu. Marine Le Pen é afastada judicialmente de concorrer às eleições, acusada num processo de corrupção, mas abre-se a porta, segundo alguns pensadores, ainda recentemente aqui um jornalista em Portugal, Rui Pereira, professor de jornalismo, um homem de esquerda, dizia, atenção, que se nós permitimos que Marine Le Pen seja afastada das eleições, o extremismo afastado das eleições, nós também não estamos a permitir que daqui a uns tempos se afastem os partidos comunistas das eleições, ou que conceito é este de extremismo que, enfim, estão aqui contidas muitas perguntas, mas eu peço desculpa de abusar do teu saber e da tua paciência. A primeira, evidentemente, é: estamos perante dois lados da mesma moeda? Este conceito de populismo explica alguma coisa? De polarização explica alguma coisa? O que é isto tudo? Ajuda-nos a compreender isto. Olha, eu acho que você tem plena razão, quer dizer, o conceito, não é nem conceito, né? Porque populismo, ele é, na teoria política, um conceito complexo, disputado, e, na verdade, a gente fala de muitos populismos diferentes, né? Quando a gente fala do populismo russo do começo do século XX, é diferente do populismo dos Estados Unidos do século XIX, que é diferente dos populismos latino-americanos da metade do século XX, e que é diferente disso que se fala hoje, que, na verdade, da maneira como eu vejo, para boa parte da ciência política e do jornalismo e do discurso político convencional, o populismo é simplesmente um rótulo para estigmatizar aqueles que fogem de um certo consenso liberal que é, então, implicitamente colocado como sendo o espaço da boa política. Então, no caso, a gente vê o jornalismo ou parte da ciência política, populista é o Donald Trump, populista é o Viktor Orbán, populista é o Nicolás Maduro. No Brasil, populista pode ser o Bolsonaro, populista pode ser o Lula, dependendo de quem está falando. Então, qualquer um que fuja ou que se queira dizer que está fugindo, porque alguns deles nem fogem tanto, de uma certa ortodoxia liberal, é considerado populista. E o que está por trás é uma visão própria de democracia, em que o povo deve ser afastado do processo de tomada de decisões o máximo possível. Quer dizer, qual é o grande pecado dos populistas? É recorrerem discursivamente ao povo para embasar a tomada de decisões políticas. E o que se esperava, e foi assim que a democracia liberal funcionou por muitas décadas, é que o povo fosse chamado a votar de 4 em 4 anos e depois um jogo de elites políticas tomasse as decisões a partir de uma certa racionalidade em que os interesses populares podiam ser colocados no longínquo segundo plano. É o que explica que a gente tenha esse aparente paradoxo, que são regimes formalmente democráticos que implementam políticas absolutamente contrárias à esmagadora maioria da população, como as políticas de austeridade, de controle fiscal, de redução de políticas sociais, etc. Então, da maneira como eu penso, populismo é um conceito que não nos ajuda. É uma palavra que simplesmente serve para marcar determinadas posições políticas como sendo inaceitáveis. Polarização
ela é um pouco mais complexa, mas eu acho que vai na mesma linha. O que se fala como sendo a polarização política, e polarização, quando a gente usa esse termo, dá a impressão de que também os dois lados são igualmente responsáveis, mas o termo polarização recobre é a radicalização da direita. É o fato de que setores crescentes da direita eles se dispõem a romper os pactos de civilidade na disputa política, a ampliar o grau de agressão contra os seus adversários e a se propor a implementar projetos sem nenhum tipo de negociação, ou seja, a implantar o seu programa da maneira mais pura possível. Então, que a gente tem, de fato, um aumento da belicosidade na política, um aumento da virulência nos embates políticos, por vezes, inclusive, com agressões físicas, mas isso não é motivado por uma polarização no sentido dos dois polos se distanciam, mas porque, por uma série de motivos, abriu-se um espaço para uma direita extremada, e é uma direita que exibe a sua falta de urbanidade, que julga meritório ser incapaz de diálogo, que, na verdade, que exibe a sua vulgaridade da maior maneira possível, e daí a gente tem o link com o populismo, quer dizer, a ideia é de que essa falta de compostura seria o traço popular que aproxima esses líderes da extrema-direita do povo. Quer dizer, existe uma visão bastante preconceituosa sobre o que é o povo no final das contas. Mas, então, a polarização, na verdade, é isso, quer dizer, é o fato de que existia um certo, um certo código de organização das disputas políticas, a esquerda aderiu a esse código quase que integralmente, mas um setor da direita se desgarrou, né, aumentando a sua agressividade. Luís Filipe Miguel, poder-se-ia dizer de forma simplista, enfim, não vou aqui. Agora podemos quase citar Tukur Engels, o Estado como um bando de homens armados, ou Marx e Engels, o Estado como o Comitê Executivo da Burguesia. A primeira citação não é bem citação, não é? A segunda é que sim, dizendo que esta expressão desta direita virulenta e belicosa é, e bélica, como nós estamos a ver com os apelos ao rearmamento por parte da Europa, dos Estados Unidos, etc., é uma expressão da disputa do aparelho de Estado e, digamos assim, do bolo do lucro. E do outro lado, vemos que a esquerda não apresenta um programa de ruptura capitalista, não apresenta um programa de combate, mas dentro da burguesia, quer dizer, o que nós estamos a assistir é uma disputa que regressa ao caráter clássico, ou pelo menos que nós conhecemos como clássico do imperialismo, no limite a guerra. Veja, sim, eu acredito que o que a gente chama, né, na ciência política, no jornalismo de crise da democracia, que é algo que tem uma história, né? Na verdade, eu estava até pesquisando sobre isso, pensando sobre isso. A gente tem 50 anos de crise da democracia aí, né? Desde o relatório da trilateral sobre a crise de governabilidade, é uma crise após a outra, mas ela se torna aparentemente terminal quando essa nova extrema-direita claramente autoritária chega ao poder pelo método eleitoral. Mas qual é o programa que tá por trás? E que não é só dessa extrema-direita, quer dizer, essa nova extrema-direita, de alguma maneira, ela aproveita o espaço do desencanto com a ruptura do pacto democrático a partir dos últimos anos do século XX. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que a gente construiu com a democracia liberal, a gente pode dizer que foi produto de um pacto em que
as maiorias, né, os grupos dominados, a classe trabalhadora, ganhavam os direitos políticos e tinham acesso à voz nos processos de tomada de decisão, e, ao mesmo tempo, se mantinha a reprodução da dominação capitalista. Mas como a classe trabalhadora tinha voz, era possível arrancar concessões na forma dos mecanismos de bem-estar social, de algumas proteções mínimas para essa classe trabalhadora, o que significava, portanto, algum grau de distribuição da riqueza. E o que a gente viu do final do século XX para cá foi a classe burguesa não se dispondo mais a pagar a conta dessa pacificação social. Então, a gente tem todo o processo de neoliberalização com a redução, né, das políticas sociais, com o aumento, o incremento significativo da concentração da riqueza nas mãos de muitos poucos. Então, de fato, a gente tem a classe burguesa disposta a usar o aparelho de Estado simplesmente como um instrumento de seu domínio, sem nenhum tipo de acordo, e isso inviabiliza o funcionamento da democracia enquanto tal. O populismo de direita, só o populismo de direita, como é chamado, ele, na verdade, ele pode ser visto como sendo setores da direita utilizando a insatisfação crescente com o sistema, que é a própria pouca vontade de pactuação da burguesia gerou, a fim de ampliar essa ordem de coisas. É algo paradoxal, mas é o que nós estamos vendo. Então, o governo dos tecnocratas neoliberais, dos Macron da vida, eles mostram um Estado que é incapaz de responder às demandas populares e criam o caldo de cultura de onde a vitória da extrema-direita pode surgir com o discurso, então, do nós contra eles, o sistema corrupto precisa de alguém que o ponha abaixo, que é o discurso do Trump, que é o discurso do Bolsonaro aqui no Brasil, e assim por diante. E a esquerda, por outro lado, parece constrangida a ser a defensora do status quo que está desmoronando, porque não consegue apresentar muitas vezes nada como proposta além da tentativa de reconstrução da ordem democrática liberal que está desmoronando. Eu acho que um pouco da nossa tragédia tem a ver com essa configuração de coisas. Luís Filipe Miguel, tu falaste aí de uma palavrinha que já te vi escrever várias vezes sobre ela, governabilidade. Em Portugal, particularmente, usa-se essa e usa-se também a estabilidade. É preciso estabilidade, está ameaçada a estabilidade, e curiosamente sempre a partir do governo e do aparelho de Estado, ou seja, quando um trabalhador perde o seu emprego ou perde a sua casa, aí já não há um problema de estabilidade, aí é o mercado a funcionar. Ou seja, quando um trabalhador não consegue governar sequer o seu próprio dia a dia, comprar comida, ter uma casa, enfim. O que é isto da crise de governabilidade ou estabilidade? E porquê é que isto é tão evocado? Na verdade, quem colocou essa palavra assim em moda já faz muito tempo foi o Samuel Huntington, que foi um importante cientista político estadunidense. Num relatório à comissão trilateral dele, com mais um cientista político francês e outro japonês, que era sobre a crise de governabilidade, ou, às vezes, usava a palavra mais forte, a ingovernabilidade das democracias. E o que ele dizia é que o problema da democracia é que as pessoas se sentem iguais umas às outras, e daí elas não aceitam não ter acesso às mesmas vantagens que outros têm, e elas percebem que se elas se organizam e pressionam, o governo vai ter incentivos para satisfazê-las. Então, o Huntington dizia: as democracias se tornam ingovernáveis porque as pessoas querem muito. Ele era tão, como eu posso dizer, tão franco, que ele diz claramente no seu texto que
a obtenção dos direitos civis pelos negros foi uma tragédia para os Estados Unidos, porque seria mais um grupo sendo capaz de pressionar por direitos e pelos seus interesses. E a sugestão que ele dá é reforço das hierarquias sociais e aumento da impermeabilidade dos governos à pressão popular. Em suma, a solução para a governabilidade das democracias é menos democracia, na visão do Huntington. E daí em diante, essa palavra entrou na linguagem dos cientistas políticos e dos jornalistas, se referindo exatamente a isso, quer dizer, como é possível que o governo exerça o seu poder sobre a sociedade, respondendo o mínimo possível às exigências que vêm dessa sociedade. Agora, quando a gente fala respondendo o mínimo possível às exigências que vêm da sociedade, é de alguns grupos. Porque se a gente for olhar bem a conta, o que pesa sobre o Estado são as vantagens dadas aos grandes conglomerados empresariais. São eles que têm todas as vantagens, são eles que pesam sobre o orçamento do Estado, com as suas vantagens fiscais, com os seus incentivos, com o impacto ecológico, com o impacto sanitário dos seus empreendimentos. Mas isso não conta nos estudos de governabilidade como um problema. O problema é o morador querendo um serviço de saúde melhor, é o trabalhador querendo seguro-desemprego, são as mulheres querendo política de enfrentamento à violência doméstica. Isso é o que desequilibra o Estado e pode prejudicar a governabilidade por excesso de demandas. Então, governabilidade ou estabilidade, como você falou, que é usado, é a ideia de reduzir o custo de satisfazer os interesses sociais, ou seja, reduzir aquilo que a gente chama de a responsividade dos governos às maiorias, né? Dar resposta às demandas. Muito obrigada. E essa parte dessa diminuição da resposta às demandas, ou seja, da ausência de um pacto, e de algum tipo de concessão, tem levado também, ou configura também parte daquilo que se chama a crise da democracia, ou não? O que é isto da crise da democracia? Que também é outro, digamos assim, outro palavrão que se generalizou. A crise da democracia, como eu falei, ela vem de muito tempo, né? Porque a gente convive com uma compreensão da democracia como o ideal, né, o governo do povo, né, o seu sentido etimológico, e uma democracia real em que o povo governa muito pouco, o povo tem uma influência sobre o governo que é muito menor do que grupos que detêm recursos poderosos. Mas ela entra em crise mesmo, e aí as datações são diferentes, mas eu entendo que, sobretudo a partir do momento da afirmação da hegemonia neoliberal, da afirmação das políticas de austeridade, né, do fiscalismo, que vai retraindo as políticas sociais, as políticas de enfrentamento das desigualdades e das privações, e daí o que acontece? Existe um sentimento cada vez mais generalizado de que essa ordem democrática, de fato, não cumpre aquilo que promete. Né? Que nós, pessoas comuns, que deveríamos ser, né, pela retórica democrática, os titulares da soberania coletivamente, nós não temos capacidade decisória. Né? O Estado passa a funcionar retirando, como Robin Hood as avessas, né? Retira dos pobres para dar aos ricos, né? Retira dos aposentados para socorrer os bancos. Como. E as pessoas percebem isso. Então, a crise da democracia é uma crise do sentimento de que nós somos capazes, de fato, de cumprir minimamente um papel nesse regime. De onde vem essa crise? Daí a ciência política mais convencional vai falar da crise das instituições, mas eu acredito que, se a gente faz uma análise um pouco materialista,
o que sustentou esse arranjo durante um período no pós-guerras, né, foi uma correlação de forças em que os dominados tinham condições de resistência. Conforme essa correlação de forças foi se desequilibrando, a sustentação desse arranjo foi sendo cada vez mais difícil. Então, o que acontece é que, a partir do momento que a classe trabalhadora, sobretudo, perde força, pelos motivos que a gente já discutiu aqui, os sindicatos perdem força. Aliás, a gente não falou, mas outro elemento importante ao longo desse tempo todo foi um trabalho deliberado de destruição simbólica dos sindicatos, né, que foi muito importante pelo mundo afora. Mas, assim, conforme se perde essa capacidade de resistência, é natural que a classe dominante passe a exigir cada vez mais, e nisso o Estado vai se tornando cada vez, de fato, mais próximo daquele modelo de o aparato a serviço de uma classe, né? Como na visão mais simplificada que a gente vê na tradição marxista, que quando a gente tinha a democracia liberal em funcionamento, que exigia uma série de concessões em nome exatamente da sustentabilidade da dominação a longo prazo, isso já era mais disfarçado. Hoje não, quer dizer, hoje o que a gente vê? Redução do imposto para os mais ricos, redução dos serviços sociais para os mais pobres, a polícia reprimindo. A gente parece que está voltando aquilo que a gente via das descrições do funcionamento dos Estados europeus no século XVIII, no século XIX, quer dizer, as forças da repressão atuando contra o sindicato, contra a organização da classe trabalhadora, de uma maneira completamente aberta, enviesada, sem nenhuma pretensão de imparcialidade. Então, a crise da democracia vem, a meu ver, do declínio da correlação de forças que obrigou a classe dominante a, durante um determinado período de tempo, a levar em conta reivindicações das classes dominadas a fim de manter a, a, a reprodução da sua dominação. Luís Filipe Miguel, mas curiosamente, esse padrão da crise, que é um padrão de crise de representa, ou seja, capacidade hegemónica, uma capacidade de consenso das classes dirigentes em governar, fica muito clara. Ou seja, ao ao não ter capacidade de responder a demandas sociais e a fazer algum tipo de concessão, a, a burguesia também perde legitimidade que lhe permite governar. O que é que isto quer dizer? Há muitas pessoas que acham que, enfim, o neoliberalismo vai ser igual a estado de exceção permanente, a redução dos direitos sociais vai aumentar o conteúdo repressivo do Estado e das classes dirigentes, mas a verdade é que, historicamente, as classes dirigentes têm muita dificuldade em governar recorrendo só à repressão. Ou seja, o que nós assistimos é 50% de abstenção, 4% de pessoas a militar em partidos políticos, em alguns países até menos. 7, 8% de pessoas nas estruturas sindicais. Isto também tende a dificultar muito à classe burguesa a sua capacidade de governar. Com certeza. Não é possível, no longo prazo, uma ordem de dominação baseada exclusivamente na repressão, exclusivamente na violência. É necessário buscar a construção do consenso, né, do consentimento ativo dos dominados, como dizia o Gramsci. E parece que isso não está no horizonte daqueles que estão empalmando o poder hoje. Na verdade, o, as estruturas do Estado capitalista, de alguma maneira, elas foram sendo montadas para também proteger a burguesia de si mesma, né? Porque senão, na sua voracidade, ela acabaria matando a galinha dos ovos de ouro. E é claro que essa ordem, assim, que a gente está vendo hoje, e é uma situação muito difícil por muitos motivos,
mas ela não tem como permanecer a longo prazo, certo? Inclusive porque são políticas cujas consequências elas são muito evidentes. É claro, a gente vê, às vezes, por exemplo, um dos ideólogos, né, é, da extrema-direita ultraliberal dos Estados Unidos, o Peter Thiel, que é um desses magnatas das Big Techs. Ele é um sujeito que diz em entrevistas que, de fato, o futuro da humanidade vai ser uma pequena quantidade de multibilionários que merecem essa condição, porque são os que encarnam o progresso humano, e uma multidão de pessoas praticamente desvalidas, mas que viverão tranquilas as suas vidas nos seus celulares, nas redes sociais e nos sites de aposta. Então, a distopia que ele nos apresenta é um mundo em que as pessoas serão, de alguma maneira, narcotizadas pela tecnologia. E embora às vezes a gente pense, nossa, parece que isso pode acontecer, mas eu acho que não, porque tem uma coisa que eu acho que sempre foi fundamental para a mobilização da esquerda, é a ideia simples de que as pessoas, bem ou mal, elas vivem as suas próprias vidas e são capazes de aprender com o que estão vivendo. É um processo difícil, cheio de ruídos, né, dos mecanismos de produção ideológica, de manipulação, mas, de alguma maneira, a aposta da esquerda sempre foi que você é capaz de conectar a consciência das pessoas com a sua experiência vivida. E é por isso que esse tipo de horizonte distópico, ele, em algum momento, ele tende uma ruptura. Agora, para isso, é preciso uma esquerda que esteja disposta a anunciar o seu programa e a buscar, né, a adesão a partir de seus valores. Vou então à pergunta das redes sociais, a propósito de distopia. Como é que tu olhas as redes sociais? Que redes são estas? O que é que se passa ali? Olha, é como você falou no começo, quer dizer, o fato da gente usar sociais para algo que é hoje o grande destruidor dos laços de sociabilidade humana é algo paradoxal, né? Enfim, tenho dados suficientes para ter acompanhado um pouco o surgimento, né, a popularização da internet, a disseminação, as as primeiras expectativas muito otimistas, né? Eu lembro dos livros do Pierre Levy falando que o surgimento de uma inteligência coletiva que ia melhorar o grau de cognição da humanidade, graças a um debate sem limites, sem freios, e a gente foi vendo, na verdade, que embora essas tecnologias pudessem ter essas virtualidades, mas o uso delas, né, determinado pelos seus controladores, foi na direção contrária, muito mais do que a formação de uma grande ágora, um grande espaço de debates, de produção e transmissão de conhecimento. O objetivo deles foi sempre criar um grande mercado. Quando a gente lê os livros lá que o Bill Gates escrevia na virada do século XX para o século XXI, ele coloca isso com todas as letras. A preocupação principal é fazer com que as transações comerciais possam ocorrer de uma maneira segura nesses novos espaços. E nisso, a experiência humana se tornou uma matéria-prima para essas transações comerciais. Eu acho que isso é o que é o mais dramático, né? Tem uma autora liberal, inclusive, mais crítica, a Shoshana Zuboff, no seu livro sobre capitalismo e vigilância, ela fala isso, quer dizer, toda a experiência humana se tornou matéria-prima, né, para compra e venda de dados. Então, cada vez que nós entramos numa rede social,
nós estamos produzindo dados que vão servir para nós mesmos termos os nossos comportamentos induzidos. E nenhum de nós está livre disso. Às vezes eu converso com pessoas bem formadas, esclarecidas, críticas, e elas dizem, não, mas eu sei como me posicionar dentro das redes, eu não, mas isso não é assim. Nós é, é, podemos tentar nos proteger, mas nós somos também vítimas das formas de manipulação automatizada que essas redes criam. Nós nos tornamos, como qualquer pessoa, né? Nós nos tornamos sensíveis aos estímulos que elas nos dão. E que estímulos são esses? Estímulos aparentemente contraditórios, mas que acabam funcionando muito bem, do conformismo e da agressividade, né? Então, nós procuramos cada vez mais uma adesão absoluta a grupos de referência, e, por outro lado, isso passa por manifestações, às vezes, inclusive, ritualizadas, de hostilidades aos diferentes, uma dificuldade de aprofundamento de qualquer tipo de raciocínio ou de argumento, pela multiplicidade de estímulos instantâneos que forçam a nossa desatenção o tempo todo. E então é um ambiente que faz mal para o debate político, faz mal para as nossas relações vividas com as outras pessoas. É muito triste o fato de que hoje boa parte da interação entre as pessoas ela ocorre a partir de respostas pré-programadas, né? Que é dar o like, que é colocar o coraçãozinho ou replicar, e com isso você perde os nexos reais entre as pessoas. Politicamente, isso leva a uma decadência do discurso político que se vê frequentemente limitado à reprodução de chavões, exatamente pela dificuldade de aprofundamento, a dificuldade de qualquer complexidade, e o comportamento de manada, que faz com que qualquer reconhecimento da complexidade seja vista como uma concessão indevida ao adversário. Nós temos que trabalhar num maniqueísmo absoluto, ou nós somos traidores do nosso lado. Eu não sei muito bem como é que a gente lida com essa situação, certo? Porque, afinal, sendo do jeito que são, mas elas se tornaram um espaço em que a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, vive uma grande parcela das suas vidas. Eu tenho feito um movimento de sair de redes sociais nos últimos tempos, mas eu sei que isso não é factível como um grande movimento coletivo. Claro. Né? Feito em nome da minha própria paz de espírito, vamos dizer assim. Mas eu sei que é difícil, inclusive, porque hoje as pessoas dependem de muitas coisas para isso, na sua vida profissional, inclusive. Então, agora, ou a gente enfrenta essas grandes empresas e tenta algum tipo de controle, né, sobre a maneira como elas coletam os dados e como elas induzem estímulos, ou a gente vai ter situações cada vez mais difíceis, inclusive do ponto de vista de saúde mental, de patologias de comportamento e assim por diante. Luís Filipe Miguel, eu estou quase a terminar, peço desculpa porque é um abuso roubar-te tanto tempo, mas enfim, é uma delícia poder ouvir-te. Ah, nós, uma pergunta bastante rápida, mas muito curiosa. Ao mesmo tempo que tudo isto se passa, como tu tão bem descreveste, nós temos uma espécie de domínio da pequena política. Hoje em dia abre-se um telejornal e durante uma hora e meia fala-se do secretário de Estado que disse, do ministro que fez, da
da fulanização e dos ataques ad hominem, da publicitação da vida privada, de uma discussão interminável sobre um decreto que depois não tem qualquer verificação na prática, discussões intermináveis em torno de sondagens que não têm qualquer base amostral consequente. E nós de repente estamos submersos nesta pequena política e temos que fugir aqui para o podcast para conseguir ouvir grande política. Creio, pelo que eu acompanho, sobretudo na Europa, que isto não é um caso, não é específico da Europa, não é? Esta questão da pequena política. Eu vou citar mais uma vez o Gramsci, mas tem uma observação dos cadernos do Castro que ele diz que reduzir a política à pequena política é uma grande política para a classe dominante. Porque daí a gente nunca discute as questões centrais, porque a gente está sempre no dia a dia da besteira disso, é, do decreto pontual, da disputa quem vai ocupar tal cargo, e as grandes decisões sobre que tipo de sociedade a gente quer construir, essas elas não aparecem. E eu acho que a aceleração da informação, que vem sobretudo com a internet, e esse ambiente das redes sociais, que é um ambiente de disputa pela atenção permanentemente, quer dizer, o que se está, em primeiro lugar, buscando? É captar a atenção num ambiente de uma infinidade de estímulos. E como é que você capta a atenção? Com o inusitado, com o exagerado, com o despropositado. Então, que se vê, seja na política, seja no jornalismo de maneira geral, é um domínio do Fediver, é um domínio daquilo que acontece de inusitado, que não é necessariamente, em geral, não é mesmo, algo que tenha qualquer tipo de relevância. Aqui no Brasil, a gente chama de treta, que é Cá aquela também, cá é coisa mesmo. da internet. E a gente vive de treta em treta. E o que são as tretas? É um ator de cinema que saiu com uma roupa que alguém disse que é apropriação cultural, e é ou não é, podia ou não podia ter usado aquela blusa. É um jogador de futebol que tem uma fala que alguém julga que é ofensiva. É um político que, sabe? E isso não quer dizer nada, mas se gasta uma energia e um tempo enorme. Isso é outro dos motivos pelos quais essas redes sociais elas fazem mal à democracia. Elas fazem mal à democracia porque elas permitem, e tem vários estudos que mostram isso, a reverberação de mentiras, de desinformação, etc., o que é um problema grave, mas fazem mal à democracia também porque elas rebaixam o debate público que vive uma ciranda muito rápida, né, de questões desimportantes que ganham proeminência na atenção pública, embora não tenham qualquer transcendência, e são, dali a 2, 3 dias, substituídas por outras, num looping interminável que nos impede de tomar, ter ganhos, né, de debate nas questões principais. Então, pegando o exemplo do Brasil, a gente teve assim uma vida política muito atribulada nesses últimos tempos, né? O golpe contra a presidente Dilma Rousseff, a vitória da extrema direita, o retorno de uma esquerda moderada ao poder. E no meio desse processo nós tivemos mudanças importantes, né? Perda de direitos significativos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, desmonte de parte da máquina do Estado, e tudo isso parece que foi passando em brancas nuvens. E a gente via muitas vezes pessoas, inclusive de movimentos sociais, pessoas progressistas, gastando o seu tempo para discutir a treta do momento. Então, eu acho que isso também é mais uma das
das questões difíceis que a gente vem enfrentando. Luís Filipe Miguel, eu na verdade queria ter feito esta pergunta antes, mas também te vejo crítico das chamadas políticas identitárias. Evidentemente que esta pergunta vinha muito, devia ter vindo antes, quando nós discutimos a questão política da esquerda, embora haja um identitarismo de direita, e portanto na verdade até um tribalismo e um regresso do nacionalismo, etc. Mas particularmente na esquerda e no caso brasileiro, onde eu, enfim, durante muitos anos estive contribuindo, dando aulas, etc. Portanto, tenho muito respeito pela intelectualidade crítica brasileira, mas eu próprio confesso que me surpreendi muito com a ausência de autocrítica face a esta deriva identitária, e que, enfim, na minha opinião, teve um papel profundamente destrutivo do universalismo possível e desejável nas classes trabalhadoras. Não estou a dizer que esta é a tua opinião, mas vejo que tu colocas questões a estas questões identitárias, à preeminência das questões identitárias. Olha, Raquel, essa é uma questão muito difícil de ser lidada, porque existe uma confusão, certo? Quando eu faço a crítica às políticas identitárias, ao identitarismo, eu de forma nenhuma estou querendo dizer que as lutas de vários grupos em posição dominada, como as mulheres, população negra, indígenas, população LGBT, etc., elas não sejam absolutamente fundamentais, certo? Porque às vezes parece, não, você está criticando o identitarismo, você está defendendo uma daquela visão antiga de uma primazia absoluta da clivagem de classe, como se nenhuma outra questão importasse. É óbvio que todas as questões importam. Quando eu falo do identitarismo, eu estou falando de um certo enquadramento dessas questões que se alinha a uma visão liberal, individualista, meritocrática, e esquece a questão do capitalismo como pano de fundo em que, no mundo contemporâneo, essas outras formas de opressão elas se efetivam. Então, o que a gente tem aqui, eu cito a Nancy Fraser, num texto que ficou famoso logo após a primeira vitória eleitoral do Trump, sobre o neoliberalismo progressista. Quer dizer, o que a gente teve é que setores do que seria a esquerda partidária, eles cada vez mais abandonam a ideia de uma política econômica diferente, né, porque se rendem a uma certa ortodoxia neoliberal, ao império do mercado como sendo inevitável, aceitam a lógica da competição permanente, aceitam a ideia de que o Estado necessariamente é pouco competente, deve ser reduzido, aceitam tudo isso e se diferenciam da direita com políticas de inclusão para integrantes de grupos historicamente subalternizados, mas que são políticas que, na verdade, têm um viés meritocrático, porque vão beneficiar algumas pessoas dentro desses grupos. Então, você tem essas políticas de diversidade, essas contra as quais o Trump está esbravejando hoje, diversidade, equidade e inclusão, mas se a gente for ver na prática, significa que você vai ter nos conselhos de administração das grandes empresas algumas pessoas diferentes, né? Você vai ter, então, no conselho de administração algumas pessoas negras, algumas mulheres, algumas pessoas LGBT, mas o que isso significa para as desigualdades lá no chão da fábrica, nos estratos dos trabalhadores mais baixos, que é onde as violências de gênero, por exemplo, ocorrem com a maior força, isso significa muito pouco, quase nada ou nada mesmo. Então, é uma maneira de você dar um verniz progressista, mas deixando de fora elementos centrais da estrutura de produção das opressões na nossa sociedade. Isso casa para uma esquerda
que parece incapaz de sequer sonhar com um horizonte pós-capitalista. Então, a gente entende que isso está dado. Tem uma autora inglesa, a Anne Phillips, uma teórica política respeitável, tem várias obras interessantes, mas tem um livro em que ela diz assim: o fato é que hoje não adianta nada, não se ganha nada criticando o capitalismo a não ser um ataque de depressão. Certo? Quer dizer, a ideia é que a gente tem que se conformar, mas se a gente está se conformando, a gente simplesmente está abrindo mão de lutar por um mundo diferente. Então, o identitarismo não é dizer, criticar o identitarismo não é dizer que as demandas das mulheres, da população negra, etc., não são absolutamente justas, mas é de entender que é necessário combinar essas demandas com a luta anticapitalista. Luís Filipe Miguel, Luís Filipe Miguel, vou-te deixar em paz com uma última pergunta. Tu foste mais do que uma vez perseguido, atacado nomeadamente pelo tipo de disciplinas que dás, pelo teu engajamento ou com o marxismo, ou com a teoria crítica, ou com a ciência política crítica, chegaram a criticar uma disciplina que tu davas na universidade. Nós estamos a assistir a um forte ataque à liberdade de cátedra nos Estados Unidos, não só aos estudantes pró-Palestina, mas aos professores, à sua autonomia. Em Portugal, por exemplo, há uma corrente de esquerda que tem defendido que os catedráticos são um problema, aliando-se a políticas neoliberais que depois, no limite, substituem o catedrático pelo professor gestor e pelo gestor da universidade. E um gramsciano, professor de filosofia espanhol, Carlos Fernandes Líria, um autor que eu sigo com muito carinho, um amigo também, fala do ataque à liberdade de cátedra nos próprios professores do ensino médio que deveriam exercer essa liberdade de cátedra, não devia ser exclusiva portanto, está a falar da autonomia intelectual dos professores, ela não devia ser exclusiva dos professores universitários, mas agora vemos um grande ataque aos professores universitários. Como é que tu olhas para esta questão que nós estamos a viver como pensador crítico e como professor docente que exerce essa liberdade? Essa é uma situação grave, eu acho que tem feições diferentes, mas acontece um pouco pelo mundo todo, né? A gente viu, por exemplo, na Hungria, né, cursos inteiros sendo fechados pelo governo Orbán, a gente vê isso, o ataque do Trump, mas na verdade a administração Biden já tinha começado a pressão nas universidades, né, para impedir as manifestações contra o genocídio na Palestina. Esse é um problema, então, que tem aparecido em vários lugares do mundo, um ataque às universidades, ao pensamento crítico, à liberdade de cátedra, à educação de maneira geral. Eu acho que uma parte disso vem do anti-intelectualismo, que é muito forte nessa nova extrema-direita, mas que a gente vê também em alguns setores da esquerda, né, o anti-intelectualismo, a ideia de que professores, intelectuais, eles são inúteis para uma ação que deve ocorrer de uma maneira quase que impensada. Isso vem também de um tipo de raciocínio que passa pelas redes sociais, em que tudo é muito sintético e simplificado, né? A gente tem que resolver todas as grandes questões em vídeos do TikTok de 3 minutos. Então, o ambiente universitário é visto como algo não apenas inútil, como pernicioso. E no Brasil nós tivemos um movimento, né, que na verdade não era exatamente um movimento, era um lobby, mas que foi muito influente, chamado Escola Sem Partido, que tinha como objetivo impedir nas escolas e nas universidades qualquer tipo de debate sobre desigualdades sociais, desigualdades de gênero e coisas do tipo.
Eles chegaram a aprovar legislação em vários municípios, proibindo, por exemplo, gênero nas escolas. Ele chegava ao ponto, uma vez que, enfim, os parlamentares que defendiam isso não eram pessoas de muitas luzes, a proibir discussão sobre gêneros literários nas aulas de literatura, porque tinha a palavra gênero e a palavra gênero tinha que ser vetada das escolas. E o lema desse movimento era "Meu filho, minhas regras", e era a ideia de que o ambiente escolar estava desvirtuando as crianças porque dava a elas visões de mundo, conhecimentos que não eram aqueles que o ambiente familiar passava. E exatamente, quer dizer, um dos papéis da escola é dar às crianças a oportunidade de conviver com uma pluralidade de valores, de perspectivas, de ideias. Luís Filipe Miguel, autor de Marxismo e Política, Modos de Usar, editora Boitempo, de vários artigos que podem ser lidos, por exemplo, no Substrat, de muitos outros livros. Muito obrigada por esta aula. Muito obrigada. Raquel, eu que agradeço a oportunidade desse diálogo, foi muito, muito bacana para mim. Muito obrigada. E um abraço a todos os ouvintes do Tempo contra o Tempo. E assim nos despedimos. Até para a semana no Tempo contra o Tempo. Se nos quiser apoiar em patreon.com/o tempo contra o tempo. Pode nos ouvir no YouTube de Raquel Varela, a minha página do YouTube, no Tempo contra o Tempo wordpress.com e no Spotify. O seu apoio é muito importante para continuarmos este projeto. Até para a semana, sempre à quinta-feira.